Você já parou para pensar se a nossa consciência realmente altera o comportamento das partículas subatômicas ou se isso é apenas um mito? Uma das ideias que causa mais confusão e desinformação quando a gente fala de física quântica é a ideia de observar e, consequentemente, a ideia de observador. Será que o ato de observar implica necessariamente de uma observação consciente? O que significa observar em física? E o que significa observar especificamente em física quântica? A confusão começa com o uso que a gente faz da palavra observar na nossa linguagem cotidiana, que é diferente do uso da palavra observar em física. Na nossa linguagem cotidiana, a gente usa a palavra observar majoritariamente para nos referirmos ao ato de olhar, de ver. Apesar que existem outros significados na linguagem cotidiana da palavra observar. Já em física, a palavra observar significa medir alguma coisa. Ou seja, observar significa extrair alguma informação de um sistema. Esse ato de observar, ou seja, o ato de extrair essa informação de um sistema, não precisa necessariamente ser feita com a visão. Ela pode ser feita com qualquer um dos nossos sentidos, inclusive utilizando-se instrumentos para se realizar essa observação. Vamos analisar como é feita a medida de posição de um objeto macroscópico do nosso cotidiano. Para observar, ou seja, para medir a posição dessa caneta aqui, por exemplo, eu literalmente olho para essa caneta e vejo que ela está ali. Aí eu escolho um referencial, meço a distância dessa caneta até esse referencial, usando um instrumento qualquer de medida de distância, e pronto, determino a posição dessa caneta. Percebam que eu usei os meus próprios olhos como detector e um instrumento qualquer que meça essa distância. Para se realizar essa observação, ou seja, para se realizar essa medida, eu utilizei a luz. A luz é fundamental nesse processo. Sem a luz, eu não conseguiria determinar a posição dessa caneta. A luz saiu de uma fonte, no caso aqui do nosso exemplo dessa caneta, a fonte é o Sol, né, que é o que está iluminando este ambiente aqui, bateu na caneta e refletiu para os meus olhos. Mas não precisa ser o Sol, pode ser qualquer outra fonte de luz. O que é o mais importante aqui é a gente compreender que, para a gente fazer uma observação, tem que haver uma interação. Neste caso, foi a interação da luz com a caneta. O mais importante, e a ideia fundamental que eu quero discutir aqui, é que não existe nenhuma observação sem que haja uma interação. Professor, mas só é possível fazer medidas utilizando a visão? Eu não posso utilizar outros sentidos para fazer essas medidas? Eu não preciso utilizar necessariamente minha visão para medir a posição de um objeto no espaço. Eu posso utilizar, por exemplo, ondas sonoras, como fazem os sonares, que determinam a posição de um objeto emitindo ondas sonoras que batem nesse objeto, refletem para o sonar e, a partir dessa informação, ele detecta aonde está aquele objeto. Posso utilizar também meu tato, por exemplo. Eu posso ir tateando as coisas e, a partir do meu tato, perceber que o objeto está ali. De qualquer forma, nesses dois exemplos que eu dei, eu estou interagindo, né? Tem interação. No caso da onda sonora com o objeto, que bate e volta para o meu ouvido ou para o detector do sonar. O morcego usa esse método, né, para determinar a posição dos objetos no espaço. E no caso do tato, essa interação é óbvia, né? Eu preciso tocar no objeto para determinar, para saber onde ele está no espaço. Nos exemplos que você usou, a interação ocorre porque a luz está batendo no objeto, ou o som está batendo no objeto, e está vindo para os meus olhos ou para os meus ouvidos. Mas e se o objeto estiver emitindo a própria luz ou emitindo o próprio som? Eu vou ter interação mesmo assim? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é sim. Mesmo se o objeto estiver emitindo sua própria luz ou seu próprio som, está havendo uma interação, né? Porque a luz que sai desse objeto está interagindo com esse próprio objeto, assim como o som que ele está emitindo. Então, sim, existe uma interação mesmo que o objeto seja fonte da própria luz ou do próprio som. De forma que eu não consigo fugir da ideia de que toda observação implica necessariamente numa interação. Mas será que essa interação, ela perturba, ela interfere na própria observação, ou seja, na própria medida? E a resposta é sim. Porém, aí que vem uma grande diferença entre a física clássica e a física quântica. Na física clássica, essas interações que são usadas para fazer a medida, elas são tão sutis que eu posso desprezá-las completamente. Elas perturbam sim o sistema, elas sempre vão perturbar. Só que essa perturbação ela é tão pequena comparada com a
dimensão do objeto que eu estou medindo, que eu estou observando, que eu posso desprezá-la completamente. Vamos voltar ao exemplo da determinação da posição dessa caneta. A luz veio, bateu na caneta e veio para o meu olho. Houve uma interação, né, da luz com a caneta. Os fótons de luz bateram nessa caneta e vieram para o meu olho. Porém, a quantidade de movimento dos fótons que bateram nessa caneta não são suficientes para alterar a posição da própria caneta. Então, essa interação, ela não altera em nada a medida da posição da caneta. Ou seja, a perturbação existe, mas ela não afeta o sistema por causa das diferenças de ordem de grandeza envolvidas. Existem casos que, mesmo na física clássica, eu posso ter perturbações significativas na medida da grandeza que eu estou medindo por causa da interação entre o instrumento de medida e o meu sistema. Por exemplo, se eu for medir a temperatura de uma pequena quantidade de água utilizando um termômetro, é claro que esse termômetro, como ele é mais ou menos da mesma ordem de grandeza da quantidade de água que eu estou medindo, neste exemplo, ele vai alterar a própria medida. Quando eu colocar o termômetro, que está numa temperatura diferente da temperatura da água que eu quero medir, na água, ele vai receber ou ceder calor para a água, né, de acordo com as leis da termodinâmica, e essa troca de calor vai alterar a própria medida. Porém, aí vem uma coisa que é interessantíssima de discutir. Na física clássica, eu sempre consigo calcular essas perturbações. Conhecendo as leis da termodinâmica, conhecendo a capacidade térmica do termômetro, eu consigo saber quanto calor ela vai ceder, quanto calor o termômetro vai ceder ou vai receber, e eu consigo compensar isso teoricamente, de forma que eu consigo obter sim uma medida muito precisa, porque o meu instrumento perturbou meu sistema, mas eu compensei teoricamente, fiz o cálculo e aí sim eu levei isso em conta na hora de obter minha medida final. Em qualquer caso, é possível se fazer isso em física clássica, ou seja, em medidas de objetos macroscópicos. É sempre possível conseguir compensar teoricamente as eventuais perturbações que o meu instrumento causa no sistema. Porém, quando eu trabalho com partículas muito pequenas, como átomos e elétrons, a coisa é bem diferente. Primeiramente, é importante a gente pensar que eu não consigo enxergar um átomo, um elétron ou partículas muito pequenas com os meus próprios olhos, nem com nenhum dos meus sentidos, né? Para fazer qualquer medição, neste universo das coisas muito pequenas, eu tenho que utilizar instrumentos. Esses instrumentos detectam a coisa que eu quero medir, pegam essa informação, amplificam e devolvem para o observador. Vamos pensar num detector que mede a posição de um elétron, por exemplo. O instrumento emite fótons. Esses fótons que o instrumento emite equivalem à luz que a gente usou para detectar a posição dessa caneta aqui. Esses fótons batem no elétron e retornam para o instrumento. Aí eu consigo determinar a posição desse elétron. Porém, como o elétron é uma partícula muito pequena, a interação desses fótons com o elétron ela é muito significativa. Ela perturba o sistema, diferente do que aconteceu quando a gente determinou a posição dessa caneta. Os fótons não perturbaram a posição dessa caneta. Eu joguei os fótons, a luz bateu nessa caneta, retornou para o meu olho e eu consegui detectar a posição dessa caneta. Quando eu faço isso com o elétron, isso não é possível, porque o fóton, por mais sutil que seja, como o elétron ele é muito pequenininho, ele vai perturbar a posição desse elétron. Ou seja, a quantidade de movimento do fóton perturba significativamente a posição do elétron, que é o que eu estou querendo medir. Existem outras formas de eu determinar a posição de um elétron, mas todas elas envolvem uma interação e todas essas interações, seja qual for, vão perturbar significativamente a posição desse elétron. Mas nesse caso, não seria possível fazer como se faz na física clássica? Você calcula teoricamente essas perturbações e compensa matematicamente para se obter a medida precisa? Aí é que está a grande diferença da observação quântica em relação à observação clássica. E na física quântica, essas perturbações elas são imprevisíveis, porque a física quântica ela não é determinista. Essas perturbações elas são estatísticas, de forma que eu não consigo calculá-las com total precisão. Então eu nunca vou obter uma precisão total na minha medida. Ah, entendi. Então isso tem a ver com o princípio da incerteza, né? Sim, muito bem. O princípio da incerteza afirma que existe uma precisão máxima possível que a gente consegue ao fazer medidas de grandezas físicas. No mundo macroscópico,
essa incerteza ela é tão pequenininha que eu posso desprezá-la completamente. Mas no mundo quântico, das coisas muito pequenas, eu já não posso desprezar essa incerteza. Então, ela faz parte da própria medida da coisa. Usando aqui as palavras do próprio Heisenberg, a interação entre observador e objeto causa alterações incontroláveis e grandes no sistema que está sendo observado, por causa das alterações descontínuas, característica dos próprios processos atômicos. Para a física quântica, de fato, o observador altera o sistema que está sendo observado. É impossível se fazer uma observação sem causar uma alteração significativa e imprevisível. Dessa forma, a observação em física quântica é um conceito fundamental e primitivo, integrado ao próprio formalismo da física quântica, diferente da física clássica. Porém, percebam que em nenhum momento da nossa discussão até aqui, o ato de observar envolveu uma ideia de consciência do observador. A física quântica incorpora no seu próprio formalismo o ato da observação, mas não existe nenhuma referência no formalismo da física quântica que essa observação ela é realizada por um ser consciente. Como a gente acabou de ver, a observação não é nada mais do que uma interação. E essa interação não precisa necessariamente ser causada por um ser consciente. Afirmar, então, que a consciência exerce algum papel no universo físico é um mito. Como diria o físico estadunidense, prêmio Nobel de Física, Richard Feynman, a natureza não sabe o que você está olhando. E ela se comporta do jeito que ela se comportará, quer você se preocupe em anotar os dados ou não. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.